Glória a Deus, aleluia. Irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nele temos acesso ao Pai, no Senhor a paz, e reunidos aqui para mais um tempo de culto, de louvor, de adoração, de gratidão, de meditação em sua palavra. É importante nós termos a consciência de que nós nos reunimos para dar algo ao Senhor, para oferecer um pouco do nosso tempo exclusivo a Deus, do nosso louvor, da nossa adoração, com hinos, com palavras, com meditação na palavra. Mas é importante sabermos também que quando estamos reunidos para isso, o Senhor também tem prazer em derramar sobre nós a sua graça, o seu favor. Ele tem o prazer de encher as nossas vidas. Muitas vezes entramos na presença do Senhor em aflição, com lágrimas, com alguma necessidade, e quando oramos, o Senhor se manifesta. Ele nos faz lembrar de uma palavra, nos faz lembrar de um culto, nos faz lembrar de uma canção, e aquilo é muitas vezes o suficiente para entendermos que Ele nos ama, que Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós oramos, o Senhor se manifesta, mas a nossa oração às vezes não é respondida na maneira como nós gostaríamos. O Senhor permite que a gente passe por situações difíceis às vezes, mas Ele continua fiel. Perguntado um dia desses, eu disse aqui no culto de quinta-feira, mas perguntado para a pessoa que idealizou a construção de Dubai, Sheikh Rashid, sobre o futuro de Dubai. Isso ficou muito gravado no meu coração. Ele disse assim: o meu avô andava de camelo e o meu pai andava de camelo. Eu ando de Mercedes. E o meu filho anda de Land Rover. Meu neto vai andar de Land Rover. Mas o meu bisneto vai andar de camelo. Porque tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. E assim é um ciclo. Tem aquela frase, né? Netos pobres de filhos nobres. Netos pobres, filhos nobres de pais ricos, é isso? Muitas vezes o Senhor não responde nossa oração, a maneira como queremos que isso aconteça, porque Ele quer fortalecer. Ele quer criar homens, mulheres, crentes, fortes espiritualmente, capazes de poder encarar situações espirituais que exigem homens e mulheres fortes espirituais. Louvado seja o Senhor. O salmista, ele diz, Salmo 126, ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E por isso podemos louvar e adorar ao Senhor, porque é o testemunho de fora, daqueles que veem as nossas lutas e superando elas no nome de Jesus Cristo. Quero convidar você a se colocar em pé.
queremos ter esse tempo de oração e nós vamos entrar na presença do nosso Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque as orações são respondidas não como muitas vezes gostaríamos que fosse, mas o Senhor tem suprido nossa necessidade. E aqui estamos, Senhor, reunidos para esse culto de louvor, de adoração e de gratidão. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê inspiração, o Espírito Santo nos enche nesse momento, nos inspire, para que possamos oferecer o melhor de nós a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos louvar o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Graça e a paz, amados. Estamos alegres nessa noite. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, não é verdade? Se estamos alegres, vamos então partilhar, dessa alegria, do amor de Deus derramado sobre as nossas vidas. Você vai cumprimentar agora o seu irmão, vai sair do seu lugar e vai dar aí uns 33 abraços aí, e nos irmãos aí, para demonstrar que estamos verdadeiramente alegres. Amém, irmãos? Vamos louvar então a esse Deus maravilhoso que tem feito grandes coisas em nossas vidas, porque Ele realmente é merecedor da nossa gratidão, do nosso culto. E vamos cantar então em louvor e honras ao nosso Deus, Deus real e verdadeiro, que tem sido real nas nossas vidas. Amém? Com toda alegria, vamos louvar ao Senhor. Salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei.
casa do Senhor. Palavra de Deus que mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar que você desejasse estar. Bom é estar na presença dEle, por isso estamos alegres nessa noite, porque Ele está presente aqui. Amém? Então vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Só quero viver em tua presença. Vale mais um dia em teus átrios do que 1000 noutro lugar. Vestes de louvor, brados de alegria, gestos de adoração ao Senhor, lábios de gratidão ao Senhor, palavras de amor, olhares de esperança, gestos de adoração ao Senhor, lábios de gratidão ao Senhor. Eu só quero estar em tua casa. Eu só quero viver em tua presença. Vale mais um dia em teus átrios do que 1000 noutro lugar. Vestes de louvor, brados de alegria, gestos de adoração ao Senhor, lábios de gratidão ao Senhor, palavras de amor, olhares de esperança, gestos de adoração ao Senhor, lábios de gratidão ao Senhor. Eu só quero estar em tua casa. Eu só quero viver em tua presença. Vale mais um dia em teus átrios do que 1000 noutro lugar. Uma coisa eu pedi e recebi, que eu possa em tua casa habitar, em tua presença para sempre quero estar, para adorar-te, para bendizer-te, para conhecer-te mais. Eu só quero estar em tua casa. Eu só quero viver em tua presença. Vale mais um dia em teus átrios do que 1000 noutro lugar. Eu só quero estar em tua casa. Eu só quero viver em tua presença. Vale mais um dia em teus átrios do que 1000 noutro lugar. Manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre gentios, crido no mundo, recebido na glória. A Ele seja
resgatado para Ele. Glória a Deus. Pega a tua oferta, meu irmão. Você que trouxe o teu dízimo. A palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Provérbios capítulo 3, verso 9, diz: honra o Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. E a promessa é que se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nesse mesmo espírito de louvor, de adoração, cantando ao Senhor, traga o teu dízimo como gesto de gratidão, adoração e louvor, em nome de Jesus. Para
Aleluia. Recebe, Pai, o louvor, a adoração. Recebe, Senhor, as ofertas. Porque cremos que Tu tens cuidado, Senhor, do Seu povo. Cremos que Tuas mãos estendidas derramam bênção sobre a vida de cada filho e filha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, meu irmão e irmã. Antes de entrarmos na meditação da palavra, gostaria de conhecer aqui aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão hoje nos visitando. Você que veio pela primeira vez, primeira ou segunda vez, pode levantar a tua mão, lá no fundo. Irmão Catopásio, aqui ó, essa jovem, se você vai receber um mimo da igreja, essa jovem, que eu não sei o nome, primeira vez que ela veio, seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe você, que essa seja a primeira de muitas. Catopásio, aqui ó, a Júlia, a primeira vez que veio, a Júlia se mudou aqui, eu conversei com ela um pouquinho no início do culto. Ela é de Catanduvas, veio para fazer faculdade de comunicação, está morando bem em frente ao Cefet, pertinho aqui. Já apresentei a Júlia a alguns dos nossos jovens que estão aí, e a tua presença nos alegra aqui, viu, Júlia? Deus abençoe. De Manaus? Olha, você chegou hoje? Sexta-feira? Bom, você chegou, já estava quente, né? Você vai se adaptar com friozinho, viu? Como que é teu nome? Keila. Bem-vinda, viu, Keila? Que Deus te abençoe. Que você venha aqui para fazer a diferença nas nossas vidas também. Em nome de Jesus. Alguns avisos, irmãos. Dia 15, domingo que vem, temos almoço de confraternização, realizado pelo Ministério de Eventos. O valor R$20. E o cardápio é bem gostoso. Lasanha bolonhesa, lasanha 4 queijos, arroz, frango assado, escalope ao molho madeira, saladas e muita comunhão. Muita comunhão. A parte mais gostosa, comunhão. Olha que nome bonito. Faça a sua reserva, ligue aqui para a nossa secretaria, agende para nós termos um tempo gostoso de almoço, de confraternização. Outro aviso importante é que a Lorena, juntamente com a Kênia, estão abrindo uma nova turma de mulheres ao redor da mesa. Elas estarão meditando sobre o livro. Olha que interessante. Tudo bem não estar bem. Tudo bem não estar bem. Em algum momento a gente não está bem. Então, tudo bem, vamos falar sobre isso ao redor da mesa, com base nesse livro. Faça a sua inscrição, ligue para a secretaria, deixa o teu nome. Vai ser uma reunião de mulheres, vai ser aos domingos no horário da escola dominical, uma turma nova, que começa semana que vem, tá bom? O custo, acho que é apenas o livro, que vai ser comprado em volume, vai ter um desconto, não é tão caro o livro. Um outro aviso é que no dia 20 de setembro, também nós teremos aqui, 20 e 21 de setembro, seminário de cura, realizado pela Sociedade Metodista de Mulheres, pela pastora Vanessa Cruz. Já tem sido divulgado, se você tem interesse, diz que foi muito bom, um tempo muito abençoado, ano passado que ela esteve aqui, e você pode também fazer a sua inscrição e participar desse momento abençoado. Ainda no dia 27 e 28, nós teremos, de 27 a 29, nosso encontro de casais, em Guaratuba. Ainda há tempo de fazer a inscrição e poder participar desse evento. Vamos para a meditação da palavra.
As crianças? Vamos chamar as crianças. Fala de novo. Você já aprendeu a andar ou não? Não? Eu vi. Você primeiro aprendeu a correr, né? Mas daqui uns dias você aprende a andar. Vamos estender as mãos aqui para frente, irmãos. Pai, nós tocamos nossos queridos, nossos pequenos. Invocamos a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles. Para que tenham, Senhor, sob a inspiração do Teu Espírito, esse tempo de culto, de louvor, de adoração, Senhor, com músicas, com desenhos, com a palavra que será ministrada à vida deles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Gabriel era igual o Davi. O Gabriel aprendeu a correr primeiro, depois que ele aprendeu a andar. O Davi ainda dá corda para correr, não? Ele continua dando corda? Ele dá cordinha assim, né? Parou de dar corda? Então, já está começando a aprender a andar. Coisa linda, né? Os nossos filhos, mais lindos, criados na presença do Senhor. Isso não tem preço, não tem preço. Aleluia. Irmãos, pela manhã, nós falamos sobre um tema muito importante, que é a nossa posição em Cristo. Falamos sobre as regiões espirituais, as regiões celestiais, o que acontece lá, e quais são as consequências nas nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar essa palavra também hoje à noite com os irmãos, e convido você a abrir a sua Bíblia para ler comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura desse texto para extrair o tema da nossa mensagem. Paulo, ele tem uma revelação tremenda que fez toda a diferença em sua vida. E depois vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Quem já ouviu pela manhã vai poder absorver um pouco mais. E você que não ouviu essa palavra, tenha o teu coração aberto. E eu gostaria de desafiar você que traga caneta e papel, ou você que fica com o celular ligado enquanto a palavra está sendo ministrada, coloca aí no seu bloco de anotações. Abra o teu celular, abre o bloco de anotações e faça anotações da palavra que está sendo meditada. É uma dica para que eu faço isso. Eu procuro anotar todas as palavras, estou sempre atento àquilo que está sendo dito, porque eu posso, na manhã seguinte, ler as anotações que foram feitas, e o Senhor continua falando, acrescentando coisas preciosas ao nosso coração. Então hoje, como não tem como fugir do mundo virtual, não tem como sequestrar o teu celular ali na porta, usa ele ao teu favor, não é? Usa ele ao teu favor. Não sei se tem como bloquear as mensagens, não responda a mensagem nesse momento, não. Abra o bloco de anotações e anote tudo aquilo que Deus estiver falando com você. Então vamos à leitura da palavra que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo descreve aqui um tempo precioso, de uma experiência gloriosa com Deus. Ele diz aqui no verso 1 da sua segunda carta aos Coríntios: se é necessário gloriar-me, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele diz, ele falando dele mesmo,
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora no corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pai, nos colocamos diante da Tua palavra, na Tua presença, e pedimos que o Senhor nos dê inspiração para meditarmos e refletirmos nessa palavra. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós reprovamos e repreendemos todo o pensamento que vem para desviar-nos da Tua palavra. Que nesse momento, ó Pai, nós pedimos que as nossas mentes sejam levadas cativas em obediência a Jesus Cristo, em observação à Tua palavra. E que essa palavra possa nos sustentar, nos alimentar, renovar, Senhor, a nossa esperança e fortalecer, ó Pai, a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele está testemunhando nesta carta a sua experiência de ter sido arrebatado até a presença de Deus, a um lugar onde ele descreve como sendo o terceiro céu, como sendo o lugar da presença e da glória de Deus. Mas é na carta aos Efésios que Paulo vai discorrer sobre esse tema, acerca das regiões celestiais, acerca dessa experiência que ele tem do mundo espiritual, despertando a igreja para a importância desse tema. E o termo que ele usa na carta aos Efésios é regiões celestiais, ou lugares celestiais, ou lugar celestial, região celestial. Estar nos lugares celestiais significa subir até as alturas, até a presença de Deus, até a presença do Altíssimo. E ele deixa claro que a prática da oração é que nos coloca nesse lugar espiritual, nas regiões celestiais. A igreja, por exemplo, nasce, está descrito ali no livro de Atos, capítulo 2, a igreja nasce no cenáculo, na prática da oração, os irmãos orando unânimes, e a palavra diz que o Espírito Santo vem e ali nasce a igreja, com um mover tremendo, a igreja que nasce do alto. E a palavra cenáculos, ela significa literalmente um lugar superior, onde era reservado para as orações. Nós podemos dizer que quando nós subimos a um monte ou buscamos o cenáculo, nós estamos subindo a um lugar superior, na presença de Deus. Estamos tendo um momento ali de audiência com o nosso Deus, acima dos problemas, acima das situações que nos afligem, para buscar no Senhor aquilo que necessitamos, né? E essa palavra tem como objetivo nós entendermos o que acontece nas regiões celestiais. E eu gostaria então que você estivesse atento, porque esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos refletir sobre esse assunto. O que acontece nas regiões celestiais. São 5 pontos, e o primeiro ponto é que nas regiões celestiais é o lugar onde se encontra o trono da graça do nosso Deus. Jesus se encontra sentado no trono, nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, versos 20 a 21. Efésios 1, 20 a 21 diz: e que operou em Cristo, está falando do Espírito de Deus, do agir de Deus, que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. Verso 21. Muito acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Na minha tradução diz, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais.
Jesus está assentado à direita do Pai, à destra do Pai. Após ser ressuscitado, ele assentou à destra da majestade nas alturas. Estevão no seu martírio, ele tem essa visão de Jesus, o Filho do Homem, assentado à destra da majestade. Portanto, dos céus, Jesus pode ver todos os nossos problemas, ele pode nos assistir, e de lá ele intercede por nós. É dos céus que o Senhor edifica a sua igreja, dos céus que Jesus intercede por nós e ele clama por nós. Jesus está acima de todas as coisas, acima dos problemas, acima das nossas aflições, acima das nossas lutas. É lá que ele enxuga as nossas lágrimas. Ele está lá, nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo disse que ele teve essa experiência, e ele chegou até lá e ouviu coisas tremendas. Não ele apenas teve essa experiência, João também teve essa experiência na ilha de Patmos, e ele contemplou coisas tremendas, e viu coisas futuras que acontecem com a igreja. Ele viu o Senhor enxugando dos olhos toda lágrima. João contemplou a vitória da igreja, ele contemplou a nova Jerusalém celestial, e ele viu o grande trono e a presença do Senhor, e o Senhor o tocou e disse: eis que falo com você, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Lá é o lugar onde habita toda a realeza, a vida, Jesus Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, quando nós estamos orando, nós estamos entrando na presença de Jesus. Nós entramos na sua presença. Nós entramos nos lugares celestiais, acima das lutas, acima dos nossos problemas. E lá nós podemos abrir o nosso coração diante daquele que pode de fato nos consolar, diante daquele que pode nos ajudar. Muitas vezes nós abrimos e falamos das nossas lutas, dos nossos problemas uns com os outros. E existe consolação nisso também, porque a palavra de Deus diz que devemos consolar os irmãos com a consolação que recebemos. E devemos também comunicar a revelação que temos de Deus com aqueles que nós compartilhamos a fé. E isso é fonte de consolo, mas é na presença do Senhor que nós buscamos toda a fonte inspiradora de consolo e de resposta para os nossos problemas. Portanto, a oração, ela nos conecta com Jesus Cristo. E independente da importância que você acha que tem, se menos ou se mais importante no corpo de Cristo, grave isso no seu coração. A distância, essa é uma palavra que eu ouvi e gravei comigo, e eu tenho essa palavra como algo revelado no meu coração, e nós precisamos ter isso. Qual é a distância que nos separa do trono dessa graça? É a distância de uma oração. Uma oração sincera, curta, não precisa ser comprida e nem rebuscada. Uma oração sincera nos coloca na presença do Rei, no trono da graça. E Ele está lá, e de lá Ele edifica a igreja e Ele nos assiste. Oração, através de uma oração de confissão, arrependimento, louvor, gratidão, onde nossas necessidades são supridas, no trono da graça do nosso Deus. Então veja, o que nos coloca diante do Senhor é a oração, e Ele está lá. Ele está nas regiões celestiais. O segundo ponto da nossa meditação é porque é lá, nas regiões celestiais, que se encontram as nossas bênçãos. Todas as bênçãos se encontram lá. Tudo que o ser humano necessita se encontra nas regiões celestiais. E tudo que o crente precisa já foi derramado sobre a vida dele. A palavra de Deus diz na carta aos Efésios, e nós vamos ficar bastante nessa carta,
Carta aos Efésios, capítulo 1, verso 3. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a revelação que Paulo tem e passa à igreja, que em Cristo o nosso Deus já nos tem abençoado. Ele não vai abençoar, Ele já nos tem abençoado, não é com alguma bênção, mas com toda sorte de bênçãos espirituais, e ela se encontra onde? Lá nas regiões celestiais, é lá. Quando nós olhamos para a história da nação de Israel, nós vamos ver que todas as suas conquistas, todas as suas vitórias, todas as suas lutas vencidas, quando buscava o Senhor com exclusividade. Enquanto Israel não se contaminou com outros deuses, enquanto não se deixou levar por aqueles deuses que eram buscados por aqueles que o cercavam na terra em que ele estava entrando, Israel, ele contava com a graça e com a bênção do Senhor. O território havia expansão territorial, havia graça, havia a proteção do Senhor, enquanto Israel buscava o Senhor com exclusividade. Eu aprendo que, enquanto um homem ou uma mulher de Deus buscá-lo com exclusividade, não faltará bênçãos sobre as nossas vidas. Essa promessa está em Deuteronômio, nós encontramos essa promessa: se atentamente ouvides a minha voz, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu acho tremendo essa passagem descrita no livro de Deuteronômio, porque, veja, as bênçãos de Deus, vou usar essa expressão para o nosso entendimento, para uma compreensão melhor, elas têm pernas mais ligeiras do que as nossas. E se nós atentamente estivermos atentos à instrução da palavra de Deus, as bênçãos nos alcançam, não precisamos correr atrás de bênção. Veja, enquanto tem pessoas correndo atrás de bênção, correndo atrás de profecias, correndo atrás desse ou daquele guru ou daquele pastor, buscando bênção, o crente não precisa correr atrás de bênção. O crente, ele só precisa buscar a Deus, estar atento àquilo que o Senhor ensina, a orientação e a instrução que Ele dá. E nós temos essa promessa, é promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é a promessa de Deus, se atentamente ouvirmos a sua voz e obedecemos os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor nos alcançam. Você pode sair na frente, mas elas vão te alcançar ali, na segunda curva. Aleluia, você pode dar glória a Deus por isso. E elas estão todas lá, nas regiões celestiais. Abraão, sendo rico, riquíssimo, mas com a necessidade de um filho, porque não tinha filho, toda a sua herança ficaria para o seu servo. Ele ora a Deus, e ele busca a Deus em oração, e a sua resposta vem do alto. A sua mulher não podia ter filho, já havia cessado, como o texto diz, o incômodo das mulheres. Mas Deus promete, e as bênçãos alcançam Abraão em algum momento. E vem Isaque. E vem o filho da promessa. As vitórias, todas as vitórias de Israel foram precedidas de oração. Davi foi um rei vitorioso, e as suas lutas, as suas batalhas eram precedidas de oração.
Jesus teve um ministério tremendo de cura, de ministração, de libertação. O ministério de Jesus era precedido de oração. Por quê? Ele buscava as bênçãos do Senhor, para que pudesse. Por isso que tem aquele hino, bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ore, meu irmão, porque você está entrando na presença daquele que está no trono, e você estará tendo acesso às bênçãos que foram preparadas para a sua vida, e elas se derramarão sobre você, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu estudo, no teu momento de lazer, em todo o tempo. Busque a presença do Senhor. A palavra de Deus diz: tudo quanto pedides em oração, Marcos 14, 22, crendo, recebereis. Tudo o que precisamos estão nas regiões celestiais. Lá há um estoque inimaginável, inesgotável das bênçãos que foram preparadas para serem derramadas sobre aqueles que buscarem o Senhor em oração. Aqueles que escolherem depender do Senhor. Sobre aqueles que são pobres de espírito. Porque o pobre é aquele que depende. O pobre depende de tudo. O pobre depende da ajuda do governo. O pobre depende de um aumentinho do salário. E a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, não os ricos. Os pobres de espíritos. Porque os pobres espiritualmente vão buscar em Deus, sabe que necessitam de Deus, sabe que para poder viver o seu dia ele vai ter que buscar no Senhor, ele necessita da sua graça, do Senhor enchendo a sua vida. Então aqueles que buscam o Senhor, Deus tem bênçãos preparadas. Se pudéssemos testemunhar das bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre as nossas vidas, eu creio que se nós estamos aqui hoje, talvez o que, Márcio? Eu nem sei quantas pessoas estão aqui hoje, né? O tempo não está cheio, tem muitas pessoas viajando e tudo mais. Mas com certeza, cada um de nós teríamos aqui, por baixo, pelo menos umas 3 horas para falar das bênçãos que Deus tem operado em nossas vidas. Por isso eu creio que na eternidade vai ser muito testemunho de bênção. Vai ser muita lágrima de alegria, de louvor, de gratidão, muita adoração. Até creio que para cada testemunho vai ter um tempo só de louvor e de adoração. E nós não teremos que nos preocupar com o tempo. Aleluia! Lá não haverá cansaço, fadiga na presença do Senhor, no lugar onde Ele tem as nossas bênçãos preparadas para as nossas vidas. Aleluia! Para receber essas bênçãos que o Senhor tem preparado, nós precisamos ir até os lugares celestiais, ir até as regiões espirituais em oração. Está precisando de uma bênção? Veja, está precisando de uma bênção? Você entra na presença de Deus em oração, e elas estão lá para serem colhidas. Só não podemos confundir bênção com conforto. Obviamente que à medida que podemos e trabalhamos, nós vamos proporcionar conforto para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, mas nós não podemos confundir bênçãos espirituais com conforto. Veja, aqueles homens que fizeram a diferença, foram apedrejados, foram maltratados, açoitados, cerrados ao meio. Mas eram homens que tinham o reflexo da graça de Cristo em suas faces. Homens abençoados. Homens que tinham uma palavra e aquela palavra... Homens que tinham um testemunho e aquele testemunho era transformador na vida daqueles com quem eles conviviam. Lá, nas regiões celestiais, estão as nossas bênçãos. Em primeiro lugar,
Quem é que está nas regiões celestiais? O trono da graça do nosso Deus. Está anotando aí? Está com seu celular ligado ou desligou já? Anota aí. Segundo lugar, nas regiões celestiais encontra as nossas bênçãos. Efésios 1:3. E em terceiro lugar, lá nas regiões celestiais, está a igreja de Jesus Cristo. Anote aí na tua Bíblia, anote aí, Efésios capítulo 2, verso 6. Efésios 2, 6. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais, onde a igreja é de fato edificada por Jesus Cristo. É assim que Deus vê a igreja. Deus vê a igreja nas regiões celestiais, acima desse plano natural. Esse é o lugar que Deus preparou para cada membro do corpo. Então veja, a lógica, se somos membros do corpo de Cristo, e se Cristo está nas regiões celestiais, e se a igreja é membro do seu corpo, onde que a igreja se encontra? A igreja está lá, na presença do Pai. Lá a igreja é una, santa, gloriosa, imaculada, não há divisão, não há contenda. A igreja é edificada neste plano, e nós, membros do corpo, somos edificados juntamente com a igreja. Veja, quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o nosso nome é escrito no livro da vida, e passamos a fazer parte do rol da família de Deus nos céus. O mais importante não é ter um nome arrolado numa igreja, e é importante ter um nome arrolado numa igreja, mas o mais importante é ter o meu nome, o nosso nome, arrolado no livro da vida, e fazermos parte da família de Deus. Efésios 2,19 diz: assim já não sois estrangeiros, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus. Então veja, olha que raciocínio. Hoje é o dia internacional de almoçar na casa dos pais, não é? O dia internacional de almoçar na casa dos pais é domingo, de reunir a família domingo. É o dia internacional também do domingo, da dormidinha gostosa, né? Aquele cochilo gostoso na sala, na cadeira do vovô, né? E assim por diante, na cama. Tem alguns dias que a gente coloca até pijama à tarde, não é? Mas veja, a gente chega na casa do pai e não precisa pedir licença. Não é verdade? A gente chega e pode abrir a geladeira. A gente pode ver se tem algum doce gostoso que foi preparado para a gente, não é? A gente chega na casa do pai, na casa do vô, também é assim. A gente tem liberdade, porque fazemos parte da família. Então nós podemos chegar nas regiões celestiais e nos apropriarmos das bênçãos que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aleluia. Mas isso é algo que o crente carnal, o homem carnal, o homem natural não compreende. Olha o que diz aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2,14, diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas nós que recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, que sonda os nossos corações, e que testifica conosco de que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo, ele age em nós e nós clamamos: Abba, Pai. Deus, papaizinho. O mundo pode sentir muitos prazeres nos confortos que nós também podemos alcançar, mas somente aquele que tem o Espírito de Deus pode ter a maior das alegrias, que é a paz de Jesus Cristo no seu coração. A paz do Senhor. Graças a Deus. E veja, por fazermos parte da família de Deus, sabemos que a salvação, veja, grave isso no teu coração, a salvação, ela é pela graça, é graça, salvação é favor, ninguém merece, Deus ama,
e Ele resolveu estender a sua salvação e o seu perdão a nós. E quando nós recebemos a salvação, imediatamente recebemos o Espírito de adoção, que clama em nós e que testifica que somos filhos de Deus e passamos a fazer parte da família de Deus. A salvação é graça, mas as bênçãos não é graça mais. As bênçãos é um direito adquirido. Nós temos o direito às bênçãos espirituais. É claro que nós sempre nos achegamos diante do trono da graça com gratidão, mas nós não podemos perder de vista de que nós nos apropriamos por direito, é herança. Você é filho, você é filha, e você tem direito. É por direito, o Senhor nos dá por direito. É só lá, é só nos apropriarmos, é só buscarmos, é só nos levantarmos. Muitas vezes nós agimos no nosso dia a dia, sabemos dessas coisas, mas essas coisas muitas vezes ficam só nas nossas anotações, ficam só, o conceito fica guardado, conhecemos bem o conceito, mas temos muitas vezes dificuldade de praticar o conceito que temos e que aprendemos. O apóstolo Paulo fala: a letra mata, o Espírito vivifica. A letra é o conceito, é aquilo que sabemos, é aquilo que está escrito, é aquilo que foi catalogado, as bênçãos, os temas, a doutrina, a teologia, nós temos tudo isso, mas não pode ficar apenas na letra, nós precisamos partir para a prática, e na prática eu posso, você pode, nós podemos, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, e por direito repreender a potestade, repreender aquele espírito mau. Nós podemos chegar no nosso trabalho e dizer: em nome de Jesus Cristo, aqui está reprovado todo o mal, pela minha repartição aqui o diabo não tem vez. Você tem direito a isso, mas no dia a dia muitas vezes nós agimos, guardamos os conceitos, esquecemos o direito e não vivemos e não praticamos, e sofremos perseguição, sofremos com isso. Não abra mão dos seus direitos nesse quesito, porque você é filho de Deus, você recebeu o Espírito que clama: Abba, Pai, você é filho. Veja, Jesus ele exemplifica ou ilustra isso na parábola do filho pródigo, quando aquele que perdeu tudo quer ser recebido apenas como um jornaleiro, o pai se recusa a recebê-lo como um empregado. Você é meu filho. E ele dá um anel. O anel é autoridade. Ele dá calçado, porque só escravo andava descalço. Ele dá vestes novas, ele faz festa para os filhos. E é assim que o Senhor nos recebe. Talvez aquele jovem, ele recebe todo o seu direito de volta. Talvez ele fique até meio constrangido, e assim que nós nos sentimos mesmo, às vezes, constrangidos de agir com o direito, porque temos consciência do nosso pecado, temos consciência daquilo que estragamos em nossa vida. Na parábola do filho pródigo, podíamos dizer que naquele momento, aquele jovem teria consciência do estrago que fez na sua vida. Como que eu vou poder dar ordem agora a alguns dos empregados do meu pai? Mas ele o recebe, e a primeira coisa que ele dá devolve autoridade. Você tem autoridade espiritual. Ele recebe autoridade. E ele provavelmente vai trabalhar já estou quase tratando isso aí como se fosse uma história verdadeira, né? Mas Jesus está ilustrando aquilo, como que Ele trabalha conosco no reino espiritual, lugar da igreja. Quarto e penúltimo ponto, lá nas regiões celestiais,
é que mora a verdadeira sabedoria. Habita a sabedoria, lugar da sabedoria, Efésios 3:10. Pela igreja, você consegue perceber assim que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ora, a verdadeira sabedoria está lá no alto. E aqui pela igreja, essa multiforme sabedoria, ela é conhecida. Por quê? Porque a igreja está nos lugares celestiais e lá é que habita a sabedoria. Paulo está testemunhando, nesse texto em específico, que ele se considerava o menor de todos, mas que ele alcança a sabedoria que o capacita a anunciar o Evangelho e ter feito a diferença que ele fez na vida da igreja. Veja como Paulo ele se reporta a esse tema aqui no capítulo 3, verso 8 em diante. Ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja repete comigo assim, pela igreja aquilo que os anjos desejam fazer. Os anjos desejam ser os portadores das boas novas, mas não podem. Mas a igreja pode. A igreja é incumbida de levar o conhecimento ao mundo da multigraça, da multiforme sabedoria de Deus. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados, potestades nos lugares celestiais. A igreja, embora os anjos desejassem, mas é a igreja. Os anjos são nossos conservos. Mas veja, temos dificuldade de dar ordem para anjo? Não temos? Assim como talvez o filho pródigo teria dificuldade de dar ordem para anjo, para os empregados do pai. Jesus diz: vocês não acham que no momento da sua agonia ali, quando ele é traído, ele diz: vocês não acham que eu rogaria o Pai? E ele mandaria que eu rogaria o Pai, e ele mandaria aqui 12 legiões de anjos. Sabedoria do alto. Agora, veja, Paulo ele está dizendo que ele foi capacitado com a sabedoria que vem do alto. Mas não é exclusividade para Paulo. Porque Tiago tem uma revelação tremenda, ele diz: se algum de vós necessita de sabedoria. Quantas vezes não faltou sabedoria? Quantas vezes passou aquele momento e nós pensamos: puxa, como me faltou ter uma palavra de sabedoria naquele momento. E não só palavra de sabedoria, porque sabedoria não é expresso apenas em palavras. Sabedoria muitas vezes é expresso sem palavras. Porque até o louco, quando se cala, é tido por sábio. Às vezes nós não precisamos de palavras, mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos de fazermos a diferença, porque falamos demais. Senhor, me dê sabedoria. E se não veio nada, porque aqui diz, se alguém necessita e falta, peça a Deus, que dá literalmente. Senhor, me dá uma palavra de sabedoria. Senhor, estou no meio dessa confusão. Pai de misericórdia, o meu chefe está irado, o meu subordinado
botou a carroça na frente dos bois, Senhor, e agora eu estou nesse momento, me dá uma palavra de sabedoria. E aí Deus vai te dar uma palavra de sabedoria. E se não veio nenhuma palavra de sabedoria, não queira você usar o conhecimento que você tem. Deus não deu palavra de sabedoria, a palavra é: fica quieto, meu filho, porque até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Você não será envergonhado aqui, não. Buscar em Deus é promessa do Senhor. Em cada situação de nossas vidas, nós podemos contar com a orientação de Deus através da oração. Quando entramos nos lugares celestiais em Cristo, nós podemos visualizar os caminhos do Senhor, que são mais altos que os nossos caminhos. E precisamos observar a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nenhum conhecimento humano é páreo para a sabedoria divina. Nenhum conhecimento humano. A Bíblia, que é inspirada, tudo que a Bíblia diz acerca de coisas que a ciência questionava, a ciência já está comprovando. Coisa tremenda. Quarto e último ponto da nossa meditação acerca das regiões celestiais. É o quinto ponto. Porque o quarto e o penúltimo agora é o quinto. Obrigado. É o lugar da batalha. As nossas lutas são travadas lá. Elas não são travadas no escritório, não são travadas em casa com o cônjuge, ou com o professor, ou com o colega. As nossas lutas são travadas nas regiões celestiais, nas regiões espirituais. Paulo diz em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A tua luta não é com o teu chefe, com o teu patrão, com o teu cônjuge, com o teu amigo, com aquele que te traiu. A tua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É lá a nossa luta é lá, nas regiões celestiais. E é lá que nós precisamos fazer valer o direito que temos, a posição que ocupamos, porque nós dissemos aqui que aonde é que está Jesus Cristo? No trono. Aonde estão as bênçãos? Diante do trono. Aonde está a igreja? Edificada em Cristo, nos lugares celestiais. É lá que nós estamos assentados, a sabedoria vem de lá. E então é lá que nós devemos buscar o recurso, e é lá onde estão as nossas batalhas. Enquanto nós priorizarmos nossa vida de oração, veja que a oração está presente em tudo isso. Enquanto priorizarmos, Deus estará lutando por nós. O inimigo até tenta impedir que as nossas orações sejam bloqueadas. E muitas vezes a impressão é que nossas orações não são respondidas. Essa é muitas vezes a impressão que temos. Porque nós oramos de um jeito e acontece, às vezes, outras coisas acontecem conosco. Ou as coisas não acontecem no tempo que estamos esperando, ou que nós criamos expectativas para ele. Mas não foi assim com Daniel. Daniel se coloca em oração. E a palavra de Deus diz que no momento em que Daniel se consagra, se coloca em oração, Deus envia Miguel para responder a oração, a angústia e o clamor de Daniel. Só que a palavra diz que durante 21 dias Daniel não obteve nenhuma resposta. Por quê? Porque o príncipe da Pérsia se levanta para contender contra Miguel. E o texto diz que, o anjo diz que ele precisou de ajuda para poder vencer aquele momento. Mas depois de 21 dias a resposta veio. Muitas vezes nós não entendemos. Buscamos a Deus. Tudo está certo. Estamos na orientação que Deus dá, e as coisas ficam piores, as coisas ficam muitas vezes difíceis para a gente. Houve um momento em que Jesus acaba de realizar um grande momento de milagres e tudo mais, e ele alimenta uma multidão,
E de repente ele diz para os seus discípulos: olha, vocês entram no mar e atravessam, eu vou encontrar vocês depois, porque eu preciso ter um tempo agora de oração, eu preciso ter um tempo com o Pai. E a palavra de Deus diz que Jesus então ele vai até um monte, veja que ele sobe até a presença de Deus, ele vai até um lugar mais alto, que é representando a presença do Senhor, e ele ali está orando, e de repente ele percebe, quando olha para o lago de Genezaré, ali, para o lago da Galiléia, ele percebe que os seus discípulos estão com dificuldade, porque uma tempestade se levanta, eles remam com muita dificuldade, e Jesus vai até eles para socorrê-los. Mas veja bem, aqueles discípulos estão passando por lutas. Quem que mandou que eles estivessem lá no meio do mar? Não foi Jesus? Muitas vezes nós estamos nos orientando exatamente como Deus diz na sua palavra, seguindo o seu princípio. Nós não vamos mentir, não vamos burlar, não vamos maquiar nada, nós vamos fazer como que a palavra de Deus diz, é sim, sim, é não, não. E estamos sofrendo uma onda, uma tempestade que se levanta, e nós estamos, e muitas vezes questionamos, dizendo: Deus, mas nós não estamos fazendo exatamente aquilo que o Senhor diz que era para fazer. Mas o socorro vem. Muitas vezes não vem na hora que queremos, mas quando ele vem, a nossa fé é fortalecida. A experiência que temos com Deus fica marcada nos nossos corações. E não pode vir então depois de experiência para nos abalar, só se for algo muito maior do que aquilo. Porque aquela tempestade, porque aquele furacão, aquele Dória nós já vencemos. É Dória o nome do último que veio aí agora? Nós já vencemos. Porque a resposta vem, a resposta vem. Lá estão as nossas batalhas espirituais, estão na presença do Senhor. Davi, quando foi confrontar Golias, ele diz: você vem contra mim com espadas e lanças. A vitória de Davi foi vencida no espiritual. Davi diz assim: eu vou contra você. No nome do Deus, o Senhor dos Exércitos, que você tem afrontado. É lá que devemos buscar as nossas vitórias, é lá que estão as nossas batalhas, é lá. Não é o teu filho, não é o teu cônjuge, não é o teu chefe. É lá nas regiões, é lá que nós devemos nos levantar com toda a autoridade que temos recebidos de Deus e dizer: eu reprovo e repreendo. Muitas vezes não haverá, talvez o momento, o ambiente não permite que você se levante e diz em alto e bom tom: está reprovado. Mas você pode orar ao Senhor em pensamento. Deus ouve o nosso pensamento. E ali nós temos uma audiência com o Rei da Glória. E Ele pode enviar os seus anjos. A palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 4. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou seja, não batalhamos na carne. Nós não vamos dar lugar para que a carne se exalte. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Quando lutamos espiritualmente, não devemos pelejar contra pessoas, coisas, mas entramos nos lugares celestiais em oração e conquistamos em Deus, e a Ele rendemos toda a glória, toda a honra, todo louvor. Você está passando por alguma luta? Ore, clame a Deus, experimente o mover de Deus sobre a tua vida. Seja um homem ou uma mulher de oração. A oração que importa não é a quantidade de oração, tempo de oração. A oração que importa é aquela oração que você entra na presença do Pai e sabe que está sendo ouvido e assistido pelo Senhor. E eu quero terminar essa passagem. Então veja, primeiro, nas regiões celestiais encontra o trono da graça do nosso Deus. As bênçãos estão todas lá. A igreja está assentada em Cristo nas regiões celestiais. A sabedoria vem de lá.
e as batalhas são vencidas lá. É lá que as batalhas são vencidas. Mas eu gostaria de concluir essa palavra, para que você entenda com clareza algo que Jesus fez por nós. Porque isso tudo precisa ser embasado. E o embasamento está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Porque o cristão, estando na terra, ele tem os seus olhos e a sua cabeça fixos nos céus, porque é lá nos lugares celestiais que estão as bênçãos, as vitórias, estão todas lá. E precisamos nos posicionar como igreja, buscar a sabedoria do alto nas batalhas espirituais. Veja, a partir do verso 3 do capítulo 16, Jesus, ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Qual é a revelação que as pessoas têm de Jesus Cristo? E eles respondem dizendo, uns dizem que é algum dos profetas, que é Elias, que é Jeremias. Então Jesus se volta para os seus discípulos no capítulo 15, no verso 15, e ele pergunta assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, em outras palavras, Jesus diz assim: qual a revelação que vocês têm acerca de mim? Então Pedro se adianta e diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz no verso 18, ele fala acerca da bem-aventurança, no verso 17, ele fala: bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Não foi com tua capacidade, Pedro, mas o meu Pai que estás nos céus. E no verso 18 ele diz: eu também te digo que tu és Pedro, eu edificarei sobre esta pedra, sobre esta confissão, sobre esta revelação, a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja bem, nós somos a igreja de Cristo, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, contra você. Verso 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que desligar na terra será desligado nos céus. Jesus está ensinando algo importante aqui nesse texto. Jesus está ensinando a nossa posição no reino de Deus. E nós precisamos estar conscientes da posição que ocupamos. A pessoa que teve a revelação de quem é Cristo, se você tem essa revelação no coração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você recebeu as chaves do reino dos céus. Chaves fala de autoridade. Autoridade. A pessoa só pode usar essa chave porque ela recebeu a autoridade para usar. E Jesus diz: eu estou dando a chave do reino dos céus a você, autoridade nas regiões celestiais. Eu testemunhei pela manhã, porque muitas vezes nós achamos, mas quem sou eu? Não é? Testemunhei pela manhã uma família que passava por lutas tremendas, o demônio fazendo algazarra e festa na casa dessa família. A mãe não conseguia dormir, eram crentes, mas uma menina de 4 anos, ela se levantava na madrugada, na noite, e repreendia os demônios que perturbavam a mãe dela. E ela dizia: demônio, aqui você não tem vez, você está reprovado, em nome de Jesus Cristo. Sai daqui, minha mãe precisa descansar. E a mãe ela tinha descanso. E quem deu esse testemunho foi a mãe dessa criança há uns mais de 15 anos atrás. A mãe dessa criança estava passando por um problema sério de tratamento de saúde. Ela tinha um problema sério de perdão. E por isso as orações dela não era respondida. Ela era crente, podia orar quanto fosse. Os demônios estavam rindo da cara dela.
Mas a filhinha que também estava crescendo na igreja e aprendendo, ela se levantava e repreendia os demônios. Veja, nós temos autoridade. Agora, se existe alguma coisa no meu coração contra o meu irmão, Jesus diz que se nós não perdoarmos, não somos perdoados e as nossas orações ficam impedidas. Veja, muitas vezes não percebemos o agir de Deus e ele não acontece porque nós cultivamos e guardamos mágoa no coração. Minha gente, nós servimos o Deus da graça, mas esse Deus da graça é um Deus justo. Não vai atender a minha oração se houver mágoa, se eu não liberar perdão e se eu não pedir o perdão. Essa questão do perdão é uma questão tão importante e tão complexa para nós. Veja bem, porque pedir perdão é reconhecer que estou errado, é se humilhar. E nós não queremos nos humilhar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É difícil pedir perdão, porque é reconhecer que você está certo. É dizer para a esposa, me perdoe, você está certa. Sem mais nem menos. Sem dizer mais, no entanto, todavia, porque nós queremos colocar o no entanto, mais, o todavia, portanto e tudo mais. É só reconhecer e deixar. Nós não temos humildade suficiente para isso. Por isso é difícil pedir perdão. Agora, liberar perdão é tão difícil quanto pedir perdão. E nenhuma dessas duas coisas depende da outra parte. Não depende do outro pedir perdão, ou não depende do outro se humilhar para que a gente possa pedir perdão. Liberar perdão é tão difícil quanto, porque liberar perdão é abrir mão dos direitos que tem. Liberar perdão é difícil porque é eu ter certeza que estou totalmente certo, com a razão, mas eu perdoo você. E nem preciso dizer, eu estou te perdoando, que você nem pediu perdão. Isso aí já é querer ser muito... É simplesmente, e é isso que o Senhor pede. Esse é o exemplo, não que Deus pede, mas que Ele dá. Quando foi que Deus nos perdoou? Nós não pedimos perdão para Ele. Ele simplesmente nos perdoou. E Ele disse que nós devemos ser igual a Ele. E nós achamos tão difícil, por quê? Porque no mundo que vivemos, o mundo nos ensina a buscar um advogado e lutar pelos direitos que temos, e queremos ser ressarcidos. Não abro mão do meu direito. Esse é o espírito do mundo. Mas o espírito de Cristo é perdoar. Então, não haverá impedimento. O diabo não terá legalidade. Recebemos as chaves, a autoridade para entrar e para sair. Nós temos autoridade para entrar na presença. Veja bem, você tem autoridade para entrar na presença do Rei. O véu foi rasgado, já podemos cantar. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Abba, Pai, chamá-lo de Pai. Você tem autoridade para entrar na presença do Rei. Lá você é atendido, o Senhor te ouve, te supre, te consola, te fortalece. Mas você tem autoridade para sair da presença do Rei e testemunhar nesse mundo tenebroso de que há um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Pai que espera o pródigo se humilhar e voltar para casa. E você e eu somos os instrumentos de Deus nessa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir que o Ministério de Louvor venha aqui à frente. Veja, uma outra coisa que Jesus ensina nesse texto.
é que em Cristo, através das orações, nós conectamos o reino dos céus com a terra. Conectados. Por que que muitas vezes nós não conseguimos vencer algumas lutas aqui? Porque nós não conectamos o reino. Falta oração, falta perdão, pedir e liberar. Mas se nós vivemos, saímos do conceito e entrarmos na prática, e temos essa revelação no coração, não haverá impossíveis. Deus vai operar coisas e vamos ficar espantados com aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Baixa a sua cabeça, vamos ter esse tempo de oração. O Senhor nos convida, e Ele te convida para que você possa ter audiência com Ele, porque na oração, o Senhor nos coloca num lugar mais alto que os nossos problemas, que as nossas lutas, que as nossas dores. Não sei qual é a luta que você tem enfrentado, qual que é a tua maior necessidade, a dificuldade que tem chegado até você. O Senhor manda dizer a você nessa noite: filho, eu estou aguardando que você entre na minha presença. Estou aguardando que você libere o perdão, que você guarde essa mágoa. Desista. Perdoe. Abre mão dos direitos que tem para uma glória muito maior, que é a minha presença. Pai, nós clamamos no nome de Jesus Cristo, que esta palavra, que a revelação desta palavra, ela fique gravada em cada coração e mente, e que possamos, Senhor, praticar aquilo que temos aprendido, experimentar o Teu agir, a Tua provisão em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa canção. Na tua presença me prostro, no teu altar deixo minha vida. Eu sei que o teu poder me cura, me sara e faz de mim teu filho, Abba Pai. Na tua presença me prostro, no teu altar deixo minha vida. Eu sei que o teu poder me cura, me sara e faz de mim teu filho, Abba Pai, Abba Pai. Te adorarei por tudo que tu és, te louvarei por toda a minha vida. Sou teu filho, Senhor, Abba Pai.
vida. Eu sei que o teu poder me cura, me sara e faz de mim teu filho, Abba Pai. Na tua presença me prostro, no teu altar deixo minha vida. Eu sei que o teu poder me cura, me sara e faz de mim teu filho, Abba Pai. Abba Pai, te adorarei por tudo que tu és, te louvarei por toda a minha vida. Sou teu filho, Senhor. Abba Pai, te adorarei por tudo que tu és, te louvarei por toda a minha vida. Sou teu filho, Senhor. Abba Pai. Aleluia. Quero desafiar você a fazer um exercício essa semana. Primeiro, lembre-se das situações que te machucaram, das pessoas que te ofenderam, e talvez de alguma mágoa que você talvez carrega no teu coração. E pela fé, libere perdão a essa pessoa. Você não tem vontade, nós não temos vontade, mas podemos liberar pela fé. Deus, eu não tenho vontade de perdoar essa pessoa. O que eu sinto por essa pessoa é que ela sofra, mas diante dos céus, nas regiões celestiais, eu quero declarar perdão ao meu pai, ao meu chefe, aquele amigo, aquela pessoa, ao meu primo. Faça esse exercício. Faça esse exercício. Em segundo lugar, eu aprendi desde o início da minha conversão, como a minha família não era cristã, não tinha prática cristã, me disseram assim, me orientaram a fazer assim: quando você entrar na sua casa, antes de entrar no portão da sua casa, você diga: o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. O sangue do Senhor me protege. Essa semana, quando você for sair, entrar no seu ambiente de trabalho, onde você convive com pessoas que não têm a revelação da graça que você tem, que você diga: o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida. Entra nos lugares celestiais. E se permita ter experiências tremendas do agir de Deus nessa semana, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção. Obrigado, Pai, por tua graça, pela palavra, por esse tempo que tivemos, por esse culto de louvor e adoração a Ti, porque cremos que temos recebido, Senhor, do Teu amor, do Teu cuidado e graça. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Uma semana cheia da graça e da bênção, em nome de Jesus. Abba Pai, te adorarei por tudo que
preciosa, viu, para nós. Querido, não conseguimos tocar, choveu aquele dia, no dia passado. E depois eu vi que eu acho que você pagou eu, né? Paguei. Ah, então você vai estar um boleto errado lá, que eu tinha feito o boleto para pagar dia 15, então você desconsidera que eu vou mandar mais. Aí manda o outro. É que eu mandei para você, só que você tava, eu tinha mandado a cobrança, então você desconsidera aí. Você também? Tá bom. Saudade de você. É. Não vejo mais ele, não vejo mais ele. Ah, não, agora estamos correndo aí.